Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, sei lá, quase uma certidão de nascimento, uma declaração de independência de uma área inteira do conhecimento. É um texto fundamental. A nossa fonte é o prefácio que Émile Durkheim escreveu lá em 1894 para sua obra-prima metodológica, As Regras do Método Sociológico. Um título que já diz tudo. Exato! E a nossa missão aqui é tentar resolver um quebra-cabeça. Por que um dos maiores pensadores da sua geração sentiu que precisava, parar tudo e escrever um livro inteiro só sobre como fazer o seu trabalho? O que estava tão quebrado, né? O que estava tão quebrado na sociologia daquela época para precisar de um manual de instruções com urgência? Porque assim, ele não chega de mansinho. Não mesmo. Logo na primeira página, ele solta uma bomba. Ele diz que todo mundo antes dele, incluindo os gigantes da área, estava basicamente inventando as coisas na hora, trabalhando sem um método claro. É uma acusação muito séria. É como se ele dissesse que os pilotos mais experientes da época estavam voando às cegas. E voar às cegas é a descrição perfeita. A ousadia dele é algo que a gente precisa dimensionar para o contexto. Hoje Durkheim é um clássico, mas na época ele era um acadêmico em ascensão. E ele não teve o menor receio de citar nomes. Nenhum! Ele mirou nos pesos pesados. Exato, ele não aliviou, apontou direto para Herbert Spencer, que era uma espécie de astro do rock intelectual na Inglaterra, e para John Stuart Mill, outro gigante. É briga de cachorro grande. Com certeza. Qual era a treta dele com esses caras, exatamente? A crítica é cortante, super direta. No caso do Spencer, Durkheim diz uma coisa quase absurda. Ele fala, olha, você pode ler os volumes e mais volumes da sociologia do cara. E é muita coisa? Muita coisa. E não vai encontrar uma linha sequer sobre método. Nada. Zero. Zero. Ele até menciona um livro do Spencer chamado Introdução à Ciência Social, que pelo título a gente pensa, opa, é aqui que ele explica como se faz. Sim, parece um lugar óbvio. Pois é. Só que o Durkheim revela que o livro inteiro é uma longa discussão filosófica sobre as dificuldades de se fazer sociologia, se ela é possível ou não. Ah, entendi. Mas em nenhum momento ele diz como fazer. A analogia que ele usa é genial. É como um manual de um carro que passa 200 páginas discutindo a filosofia do transporte e os perigos do trânsito. Nossa! Mas não te ensina a ligar o motor, a passar a marcha ou a usar o freio. É completamente inútil na prática. É uma crítica demolidora. E no caso do Mill, a acusação é a mesma? Com Mill é um pouco diferente e até mais sutil, sabe? Durkheim admite que Mill, sim, falou sobre o assunto. Ok. O problema é que, na visão dele, o Mill não inovou em nada. Ele basicamente pegou o que o Auguste Comte, o pai da sociologia, já tinha esboçado e, bom, passou aquilo por um filtro da sua própria lógica. Entendi. Durkheim diz que Mill não acrescentou nada de verdadeiramente pessoal. Foi um comentarista de luxo das ideias do Comte, não um construtor de um método novo. Entendi. Então, na prática, a única referência que existia era um capítulo do Comte no meio de uma obra gigantesca de filosofia. Exato. Ou seja, o pessoal tinha um monte de ideias incríveis, teorias grandiosas, mas na hora do vamos ver, na hora de ir a campo e provar alguma coisa, era cada um por si. Exatamente. Era um campo de gênios com intuições brilhantes, mas sem uma caixa de ferramentas compartilhada. Cada artesão construía sua própria ferramenta para um único trabalho e depois, sei lá, jogava fora. Uhum. Não havia um padrão, um procedimento, uma linguagem comum para validar as descobertas. Ok, mas aqui vem a parte que eu acho mais espetacular no argumento dele. Ele não para na crítica. Ele não diz simplesmente, eles eram bagunçados. Não, ele vai além. Ele vai além e diagnostica a causa dessa bagunça. Ele argumenta que essa falta de método não era um acidente ou preguiça. Havia uma lógica por trás. E esse é o golpe de mestre do prefácio. Ele transforma uma crítica que poderia ser vista como, sei lá, arrogância, em uma análise histórica do pensamento. Uhum. Ele diz que essa aparente indiferença ao método faz todo sentido quando a gente olha para o tipo de pergunta que esses primeiros sociólogos estavam tentando responder. E que perguntas eram essas? Eram as perguntas de $1 milhão. Coisas quase metafísicas, sabe? Tipo... Qual é a natureza fundamental das sociedades? Qual a relação entre a vida social e a vida biológica?
Qual é a grande marcha do progresso humano? São questões imensas, panorâmicas. Super abstratas. Muito. Ele usa o Spencer de novo como exemplo principal. O objetivo de toda a gigantesca obra sociológica do Spencer era, no fundo, uma única coisa: mostrar como a lei da evolução universal, uma ideia abstrata, se aplicava também às sociedades. É como se eles estivessem tentando projetar um arranha-céu discutindo apenas conceitos abstratos de arquitetura, sabe? Perfeito. Um prédio precisa ter uma fundação, andares são importantes para otimizar o espaço, são verdades, mas não te ajudam a calcular a viga de sustentação ou a escolher o tipo de aço. Exato. Para essas grandes questões filosóficas, um debate sobre se a dedução é melhor que a indução já pareceu suficiente. Certo. A sua analogia é perfeita. Eles eram os filósofos do arranha-céu. Durkheim chegou e disse: senhores, muito bonita a filosofia, mas eu sou engenheiro civil. A gente precisa de plantas, de cálculos, de testes de material. Exato. Porque para responder essas perguntas tão vagas e gerais, você não precisa de um método rigoroso. Você precisa de erudição, de lógica, de capacidade de síntese filosófica. E nisso, eles eram excelentes. O problema é que ciência, para Durkheim, não era isso. E essa obsessão dele por ciência é fundamental, né? No final do século XIX, ser científico era o selo máximo de qualidade intelectual. Mesma mesa que elas. Ficar no campo da filosofia era ser rebaixado para a segunda divisão. Exatamente. Ele queria tirar a sociologia do clube do livro e colocá-la no laboratório. E para isso, era preciso definir o que estava faltando nessa caixa de ferramentas da engenharia social que ele queria criar. O que concretamente essa falta de método significava no dia a dia do pesquisador. Ótima pergunta. O que a sociologia perdia por não ter essas regras? Durkheim é cirúrgico nesse ponto. Ele lista o que faltava e é basicamente o beabá de qualquer ciência empírica hoje. Primeiro, as precauções que um cientista precisa tomar ao observar os fatos, para não deixar as próprias opiniões contaminarem a análise. O básico, né? O básico. Segundo, um jeito padronizado de formular os problemas de pesquisa, para que todo mundo saiba exatamente o que está sendo investigado. Terceiro, uma direção clara para a pesquisa, para não sair atirando para todo lado. E, talvez o mais importante de tudo, as regras para administrar as provas. Administrar as provas. Isso soa quase como um termo jurídico. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, como você prova que a sua conclusão não é só um palpite genial, mas algo que se sustenta diante dos fatos. Certo. Qual é o critério para dizer esta evidência é forte e aquela é fraca? Sem essas regras, a sociologia virava um debate de opiniões. Eu acho isso, você acha aquilo, o Spencer acha outra coisa. E todo mundo tá certo. E todo mundo tá certo no seu próprio universo. Não se constrói conhecimento cumulativo assim. Era a base de tudo que estava em jogo. E na história? O cenário tá montado. Um campo promissor, mas caótico. Ele se posiciona como o cara que vai botar a ordem na casa. Exato. Mas como ele chega nesse ponto? Ele não se apresenta como um gênio que teve uma epifania. Ele menciona um feliz concurso de circunstâncias. Parece até modesto demais. É uma modéstia calculada, que na verdade serve para fortalecer o argumento dele. Esse feliz concurso de circunstâncias é o ponto de virada. O que ele está dizendo, nas entrelinhas, é que a solução dele não veio de uma especulação filosófica como a dos seus antecessores, mas sim da prática. Da mão na massa. Da mão na massa. A principal circunstância foi a criação de um curso regular de sociologia para ele na Faculdade de Letras de Bordeaux. E por que isso foi tão importante? Porque transformou a sociologia na profissão dele, no seu ganha-pão, na sua rotina diária. Para Spencer ou Mill, a sociologia era um interesse intelectual entre muitos outros. Para Durkheim em Bordeaux, era a sua principal ocupação. Ele tinha que preparar aulas toda semana, orientar pesquisas de alunos, lidar com problemas concretos. Isso é uma virada de chave fundamental. A prática força a criação da teoria e não o contrário. Exatamente. Foi na trincheira, no dia a dia de dar aula, que ele percebeu que as grandes teorias não ajudavam a resolver os problemas específicos que apareciam. O método não nasceu pronto numa torre de marfim. Perfeito. É isso que ele quer dizer com a frase, pela força das coisas, fomos levados a constituir um método mais definido.
A necessidade o forçou. Entendi. Ao invés de ficar debatendo a marcha geral do progresso, ele se viu obrigado a pesquisar temas específicos: o suicídio, a religião, a família, o crime. E para estudar o suicídio, por exemplo, não adianta ter uma teoria geral da evolução. Não mesmo. Você precisa de dados, de estatísticas, de um método para comparar taxas entre diferentes grupos, de regras para interpretar essa comparação. O método nasceu da necessidade imposta por problemas reais e particulares. Ok, então ele desenvolve esse método na prática, quase que organicamente. Mas aí fica uma dúvida que a sua explicação me provocou. Ele já tinha publicado a sua grande tese A Divisão do Trabalho Social, um livro onde, segundo ele mesmo, esse método já estava sendo aplicado. Sim, ele diz isso. Só para falar do método. Não dava para colocar um capítulo sobre isso no livro anterior e pronto? Parece um pouco ineficiente ou até uma jogada de marketing para vender 2 livros. Essa é uma provocação excelente, e a resposta revela a dimensão da ambição do Durkheim. Não era sobre eficiência ou sobre vender mais um livro. Era sobre o quê, então? Era sobre legado. Se ele apenas colocasse um capítulo metodológico em A Divisão do Trabalho, ele estaria explicando como ele, Emile Durkheim, fez aquela pesquisa específica. Ah, entendi. O objetivo dele era muito maior. Ele não queria apenas apresentar o seu próprio trabalho. Ele queria fundar uma disciplina. Ele não queria dar o peixe, queria ensinar a pescar. Exatamente. Ele queria escrever o manual de pesca para todas as futuras gerações de sociólogos. Ao separar o método em um livro próprio, curto, direto e claro, ele o transforma em algo universal. Ele está dizendo, estas não são as regras para o meu trabalho. Estas são as regras do método sociológico. Ponto. Ele está oferecendo a caixa de ferramentas para que outros possam construir seus próprios projetos. Certo. Ele queria criar uma escola de pensamento, unificar o campo em torno de uma prática comum. É uma jogada de poder intelectual, no bom sentido. É a tentativa de construir as fundações do prédio inteiro, não só de decorar o seu próprio apartamento. Visto por esse ângulo, faz todo sentido. Ele não está só publicando uma pesquisa, ele está publicando um sistema operacional para futuras pesquisas. Perfeito. Diz para que os estudos sociológicos finalmente se tornem uma ciência de verdade. E uma ciência nos moldes do século XIX, o que significava ser objetiva, empírica, baseada em fatos observáveis e com capacidade de estabelecer leis, assim como a física estabelecia as leis do movimento. Certo. E a biologia as leis da evolução. Era uma ambição gigantesca. Resumindo a ópera, então. A gente tem um campo de estudo recém-nascido, cheio de ideias brilhantes e teorias que queriam explicar tudo, mas que na prática parecia mais um clube de debate filosófico. Exatamente. Faltava o básico. Como observar a realidade de forma sistemática? Como provar que uma ideia está certa ou errada? Aí chega Durkheim, que não é só um pensador de gabinete, mas um professor, um profissional, e basicamente coloca um manifesto na mesa dizendo: Acabou a brincadeira. pessoal, a brincadeira acabou. Se a gente quer ser levado a sério, se a gente quer ser uma ciência, o jogo tem regras, e as regras são estas. Essa é a essência perfeita. O prefácio é uma declaração de guerra contra o amadorismo e uma declaração de amor pela ciência. É sobre tirar a sociologia da adolescência especulativa e levá-la para a maturidade científica. Uma ciência com seu próprio objeto de estudo, os fatos sociais, com seu próprio método para observá-los e, fundamentalmente, com suas próprias regras para validar o conhecimento. Ele está construindo as fronteiras e a identidade da sociologia. É fascinante pensar nisso. Ele escreveu esse texto em 1894 para dar rigor e identidade a um campo novo. E isso me deixa com uma provocação final. Manda. Se a gente transportasse essa situação para hoje, para o século XXI, como um pioneiro de uma área completamente nova, sei lá, ética da inteligência artificial, ou talvez a antropologia digital poderia fazer um argumento parecido. Boa pergunta. Que tipo de manifesto essa pessoa precisaria escrever hoje para dizer: ei, o que estamos fazendo aqui não é só um monte de posts e artigos de opinião, é uma ciência, e ela precisa de regras.
Que regras do método precisariam ser escritas para que um campo emergente seja levado a sério em nosso tempo?